Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo. Hoje é dia 7 de agosto de 2019, uma quarta-feira, 19 horas e 39 minutos, 24 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet a Fábia Pinheiro e a Marina. Nós vamos estudar hoje nós não vamos, então, transmitir, projetar os vídeos, o 9 e o 10, né, que está previsto, não é isso, se eu não me engano? Para poder estudar, então, a teoria proposta pelo seu Milton Felipe. E para encerrar o estudo dessas 48 questões, nós vamos estudar do livro A Gênese, no capítulo 11, parágrafo 6º, até o parágrafo de número 11. 10? Não, 6 a 14, desculpa. Capítulo 11, parágrafo 6 a 14. No meu 176. 176. Começa com o princípio espiritual? O princípio espiritual teria sua fonte e tal, nesse item aí. Esse parágrafo. Todo mundo lá? Podemos iniciar, então? Muito bem. No capítulo 11, o título dele é Gênese Espiritual, tem o subtítulo Princípio Espiritual, União do Princípio Espiritual e da Matéria, Hipóteses sobre a origem dos corpos humanos, Encarnação dos Espíritos, Reencarnações, Emigrações e Imigrações dos Espíritos, Raça Adâmica e Doutrina dos Anjos Decaídos. Nós vamos estudar parcialmente este capítulo, segundo a proposta do Sr. Milton Felipe, mas eu sugeriria a vocês que leiam esse capítulo na íntegra. Ele é muito interessante, sobretudo quando ele fala de emigrações e imigrações dos espíritos. É bastante interessante, porque aqui Yara, inverte esse ventilador, né, que você ligou para baixo. É para cima, né? Por favor. Põe um botãozinho para cima, porque senão vem vento direto na gente aqui, não é bom, não. Este subtítulo, Emigrações e Imigrações dos Espíritos, vai explicar a razão da diversidade dos espíritos que encarnam aqui na Terra. Tá bem? Essa aparente crueldade dos espíritos que encarnam aqui, ela é só aparente. Exatamente em função da emigração e da imigração dos espíritos. Diminui um pouco a velocidade, filha, fazendo favor. Está muito alto. Exatamente o que o Criador faz, de fazer sempre esta troca entre os espíritos de um planeta e de outro, em função de um auxiliar na evolução do outro. Vem espíritos mais elevados para o nosso mundo e espíritos daqui vão para outro mundo para auxiliar lá, espíritos vêm para cá para auxiliar aqui. E essa transmigração das almas é o que explica muita coisa. Então vale a pena ler, viu? Leia. Vale a pena se instruir. Esse capítulo é muito bom. Aliás, todo o livro é muito bom, mas esse capítulo aqui é sui generis. Então, nós vamos iniciar no item 6. Ele diz aqui assim. Aqui você vai estudar, o subtítulo é o princípio espiritual, ou elemento espiritual, ok? Tá? Então diz, o princípio espiritual teria sua fonte no elemento cósmico universal? Resposta, não seria senão uma transformação, um modo de existência... Ainda é pergunta. O senhor falou resposta. Resposta? O senhor falou resposta, mas ainda faz parte da pergunta. Tá. O princípio espiritual teria sua fonte no elemento cósmico universal?
não seria senão uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor e etc. Olha, tem uma pergunta semelhante assim no Livro dos Espíritos, que trata do mesmo assunto. Então, os Espíritos vão responder o seguinte: se assim fosse, o princípio espiritual estaria sujeito às vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela degradação do princípio vital. Desagregação. Como? Desagregação. Desagregação. Desculpe, ele errado. O ser inteligente não teria senão uma existência momentânea, como sucede ao corpo. E com a morte, ele reentraria no nada, ou o que vem a dar no mesmo, no todo universal. Isso seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Então, aqui fica bem claro que existem dois elementos gerais: o elemento espiritual e o elemento material. Dois elementos gerais. O elemento espiritual não deriva do elemento material, e nem é uma transformação desse elemento, como a eletricidade, por exemplo, o calor, né? Que são sutis, a gente não vê, não pega, a gente percebe, sente, mas não toca, né? Eles seguem respondendo: as propriedades sui generis, que são reconhecidas no princípio espiritual, provam que ele tem a sua existência própria, independente, pois se tivessem sua origem na matéria, não teria essas propriedades. E é totalmente independente da matéria mesmo. No caso do sonâmbulo, por exemplo, o corpo, os materialistas atribuem a origem do pensamento no cérebro humano, no cérebro físico. Eles dizem assim como o fígado segrega a bilis, o cérebro segrega o pensamento. Essa é a teoria materialista a respeito do pensamento, né? Então, num sonâmbulo ou num estático, sonâmbulo e estático são médiuns que, embora manifestem aquilo que estão vendo no mundo espiritual pelo corpo físico, eles demonstram claramente a sua individualidade espiritual. Ou seja, há na Revista Espírita, janeiro de 1866, que é aquela que eu propus sugerir para nós estudarmos na sexta-feira. Se vocês quiserem comparece, porque vai valer a pena. Kardec recebe a notícia de uma moça na França, que ela é uma camponesa, uma garota de 19 anos, alguma coisa assim, jovenzinha, né? E ela é estática. Não sabe absolutamente nada de nada, nunca frequentou escola, nunca fez absolutamente nada. E quando ela entra em êxtase, o que acontece com ela? Ela começa a responder perguntas extremamente sofisticadas, ela faz reflexões extremamente profundas e sofisticadas, fala corretamente, sem sotaque, sem nada do que caracteriza ela como encarnada. Então, se o pensamento fosse uma segregação do cérebro, como a bilis é uma segregação do fígado, isso não poderia acontecer. Porque ela, por si, como encarnada, não poderia demonstrar aquele conhecimento que ela não tem. Ela não aprendeu com professor nenhum, até porque não frequentou escola nenhuma. Então fica bem claro ali, é muito interessante essa matéria, que deixa claríssimo, né, que são coisas totalmente independentes. O corpo é apenas uma ferramenta do espírito. Apenas isso, apenas e tão somente. Nada mais do que isso. E ele segue respondendo: desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se a uma conclusão, remontando os efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constitutivos do universo. Olha, há tanta importância nessa última afirmação dele, quanto na revelação de que existem dois elementos gerais. Vocês concordam com isso? Ele diz aqui: são dois princípios constitutivos do universo. Aquele que constitui, aquele que existe, aquele que produz, aquele que faz, aquele que constrói. Esses dois elementos.
o elemento espiritual agindo sobre o elemento material, promove a mudança da matéria, a alteração molecular da matéria, e a matéria modificada constrói coisas, forma mundos, constrói coisas, etc. Constitutivos do universo. Não existem três, é só dois: elemento espiritual e elemento material. Se a gente quiser considerar um terceiro elemento, se quiser considerar como elemento, mas não é elemento, são as leis naturais, que regem a vida e permitem a vida por todo o universo. Mas não é um elemento, são leis providenciais, faz parte da providência divina, com o objetivo de promover a vida, de permitir a vida e de regularizar, regulamentar, vamos dizer assim, a vida do espírito no universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, assim como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Já ficou bem claro aqui, né? Não deixa aqui a menor dúvida nessa resposta dos espíritos. Existe um elemento geral, desse elemento geral se individualizam os espíritos, e do outro elemento se individualiza a matéria. Fica claro aqui, não fica? Número 7. Admitindo-se o ser espiritual e se sua fonte não pode estar na matéria, qual é a sua origem, o seu ponto de partida? Resposta dos espíritos a essa pergunta de Kardec é a seguinte: aqui os meios de investigação faltam de modo absoluto, assim como tudo o que diz respeito ao princípio das coisas. O homem não pode constatar senão o que existe. Quanto a tudo ou mais, apenas pode emitir hipóteses. E Deus não lhe deu tal conhecimento, seja porque tal conhecimento ultrapassa o alcance de sua inteligência atual, seja porque seria altamente inútil ou inconveniente que ele o possuísse no momento. O que Deus, aliás, só para justificar essa resposta dos espíritos, é muito conveniente que o homem não saiba, muitas vezes, determinadas coisas, porque a maioria das coisas que ele sabe, de uma certa forma prematura, ele utiliza mal. Então, veja aí, por exemplo, a força atômica, né? A força atômica, ela serve para curar doenças, não é? E, no entanto, o homem se utilizou de bate-pronto para construir o maior artefato destrutivo que a gente conhece na história, até o momento. Né? Já existem outros, parece, de outros elementos aí, mas é uma delas. Hidrogênio é pior, né? Maria Clara está conosco, bem-vinda, viu, Maria Clara? Então, essa resposta é bastante acertada, né? Porque poderiam trazer inconvenientes muito mais do que conveniente. Poderia ser muito mais inconveniente do que conveniente o homem saber essa resposta. O que Deus lhe transmite por seus mensageiros e o que, por outro lado, o próprio homem tem podido deduzir, partindo do princípio da soberana justiça, é que um dos atributos essenciais da divindade, da justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos temos o mesmo ponto de partida. Que todos são criados simples e ignorantes, com aptidão igual para progredir mediante sua atividade individual. Que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura através de seus esforços pessoais. Que todos, sendo os filhos de um mesmo pai, são objeto de igual solicitude. Que não há nenhum favorecido, ou melhor dotado que os demais, e dispensado do trabalho que seria imposto a outros para atingir o seu alvo. Ana Maria Aparecida está conosco também, bem-vinda, viu? Vocês todos que estão pelo Facebook, nós estamos tendo problema
para transmitir pelo Facebook. Então, caso o vídeo deixe de funcionar normalmente, dirijam-se ao nosso canal no YouTube, que lá vocês vão poder assistir com mais tranquilidade. Eu ia fazer um comentário aqui, mas... tá. É importante a gente notar, frisar esse ensinamento dos Espíritos aqui, que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura através de seus esforços pessoais. Então não tem ninguém privilegiado, não tem ninguém salvo, nem privilegiado, nem que vai ser favorecido pelo Criador ou desfavorecido por ele. Né? Todos são iguais. Se esforça, recebe. Não se esforça, não vai receber benefício nenhum, e fim de conversa. Depende só, única e exclusivamente de nós. Temos ajuda? Sim, e muita. Ai de nós se não fosse isso. Mas o esforço, o princípio, a decisão, o empenho tem que ser nosso. Né? Parágrafo 9. O progresso é a condição normal dos seres espirituais. O progresso é a condição normal. Oi? Eu falei 8? Então, Pedro, vou voltar no 8 então. Ao mesmo tempo em que Deus criou mundos materiais, desde toda a eternidade, igualmente criou seres espirituais desde toda a eternidade. Sem isso, os mundos materiais teriam sido sem objetivo. Seria mais fácil conceber-se os seres espirituais sem os mundos materiais que estes sem os seres espirituais. São os mundos materiais que teriam que favorecer aos seres espirituais, que fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Então, os mundos existem com o objetivo de permitir aos seres espirituais que trabalhem na matéria para desenvolver a sua inteligência. Os mundos materiais só existem com essa função. Não é? Função extremamente importante, é claro, mas limitada. Ilimitado é a função do espírito. Ilimitado é a evolução do espírito. A matéria não tem, é totalmente limitada. Limitada à ação do espírito. Quando não há mais razão nenhuma de um mundo existir, quando este mundo não venha mais a favorecer a evolução dos espíritos, ele deixa de existir. Pura e simplesmente, como a gente sabe que aí a física relata isso, né? Que o mundo simplesmente, em determinado momento, deixa de existir. E formam-se outros. Não é? Ficou claro? O progresso é a condição normal dos seres espirituais. Então, eu ia chamando a atenção para isso. O progresso é a condição normal. O espírito nenhum deixa de progredir. Espírito nenhum. Não existe aquele que, não, passou uma encarnação, não aprendeu nada. Sempre alguma coisa aprende. É que o nosso aprendizado é tão lento aqui que os espíritos chegam a dizer que o espírito pode ficar estacionário. Estacionário por quê? Aprendeu tão pouco que não progrediu, ou progrediu muito pouco. O que ele deveria progredir, em relação ao que ele deveria progredir, é muito pouco. Salete Marinho está conosco. Bem-vindo, Salete. Bem-vindo, Salete. E ele completa. E a perfeição relativa... Anotem isso. Perfeição relativa. Absoluta, somente a perfeição do Criador. Então, nós sempre estaremos aprendendo alguma coisa. Até os espíritos mais evoluídos que existem no universo sempre estão aprendendo alguma coisa. Porque a nossa perfeição é relativa. A sabedoria integral é somente do Criador. Né? Como nós sempre somos e sempre seremos seres relativos, jamais a nossa perfeição será absoluta. Ora, tendo Deus criado desde toda a eternidade e criando sem cessar por toda a eternidade, também terá havido aqueles que alcançaram o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, mundos tinham sucedido a mundos. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço era povoado por seres espirituais em todos os graus de progresso, desde aqueles que nasciam para a vida até aqueles que, de toda a eternidade,
haviam tomado lugar entre os espíritos, entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. É por isso que o homem, nas épocas mais remotas da humanidade, considerou que haviam seres distintos na criação. Seres tão evoluídos que pareciam que eram seres distintos. Então, chamou esses seres de anjos. São seres criados para o bem, única e exclusivamente para o bem. Enquanto aqueles que praticam o mal são seres criados única e exclusivamente para a prática do mal, porque é tanto mal no mundo, é tanto mal que acontece, é tanta crueldade, é tanta violência, que isso não vai acabar nunca. Isso é verdadeiro. Considerar o mundo assim, né, como o mal eterno, como a crueldade eterna, como a violência eterna, é a mesma coisa que comparar um bairro sórdido aí da periferia com o centro da cidade. Não tem comparação, não é verdade? Ninguém está aqui querendo fazer, elitizar coisa nenhuma, não. Mas não compara, você não compara um bairro sórdido de uma cidade com o centro da cidade, certo? É assim que é, o universo é isso. Nós ainda somos aí uma favela. É um bairro bem sórdido, bem atrasado desse contexto. Né? Existem mundos muito mais elevados que o nosso, onde os espíritos são felizes, onde a prática deles, o dia a dia deles, a vida deles é a prática do bem. É deixar o mundo deles para vir inspirar o bem em mundos como o nosso, por exemplo. Uma das práticas deles. Né? Então imagine felicidade sem mistura. Felicidade sem nenhum tipo de influência equivocada, a mínima influência errada, né? A mínima influência para o mal, ou para o desconforto, ou qualquer coisa. Né? São espíritos que são espíritos realmente felizes. Luiz, Sim. vamos falar aqui, quando a Terra saiu do caos dos elementos, quando é? O que tem bem? O que significa quando ela acaba sendo formada? Olha, caos é confusão, tá? Se está em confusão, é porque os elementos estão em ebulição. A Terra ainda não condensou seus elementos para permitir a vida. Porque a vida só é permitida no planeta a partir do momento que os elementos se condensam. Enquanto ela está em ebulição, a gente sabe que o centro da Terra ainda é extremamente quente. E a manifestação disso é clara. Volta e meia você pega um vulcão que entra em erupção. Até hoje tem vulcão que desde há mais de 200, 300 anos eles são em erupção constante, em vários lugares do mundo. Né? Isso prova que o centro da Terra ainda está esfriando. Tá? E esse centro ainda liquefeito, ainda muito quente, era a Terra toda. A Terra toda era assim. Ela foi esfriando de fora para dentro para permitir a vida fora. Então, isto é o que ele chama de caos dos elementos. Quer dizer, à medida que foi esfriando, permitiu o surgimento de determinado tipo de vida, depois de outros tipos de vida, depois de vegetação, depois de seres animais, depois desses seres animais do homem, e assim sucessivamente. E é progressivo. O progresso de um planeta, a evolução de um planeta, ela é progressiva. Então, começa com a agregação dos elementos. Os elementos se agregam, se juntam e vão formando o planeta. Fica em ebulição, no sistema o que ele chama de caos, né? Sistema de ebulição, e depois eles vão se agregando, se condensando até permitir a vida. Nosso planeta está numa idade jovem ainda, em relação a outros planetas. Daqui a alguns milhões de anos, certamente, ele deixará de existir, como outros deixaram de existir, naturalmente. Isso para nós não tem o menor significado. Pode deixar de existir à vontade. Para o espírito não tem o menor significado isso. Né? O espírito que vale, viu, o tipo de reflexão que ele faz aqui, no 8, lá no parágrafo 8,
Ao mesmo tempo que Deus criou mundos materiais desde toda a eternidade, igualmente criou seres espirituais desde toda a eternidade. Ou seja, Deus criou mundos sempre. Por quê? Porque o espírito se liga à matéria, age sobre a matéria, modifica a ponto de formar tudo que é coisa, inclusive os mundos. Então, desde que existe o elemento material e a individualização desse elemento, existe a criação, a formação de mundos, desde sempre. E desde sempre houve o elemento material que, de alguma maneira, individualiza esses seres que nós chamamos de espíritos que se ligam à matéria. Então, isso existe desde sempre. Não é? Sem isso, os mundos materiais teriam sido sem objetivo. Seria mais fácil conceber-se os seres espirituais sem os mundos materiais. Os seres espirituais, os espíritos, não dependem dos mundos, não é? Eles poderiam viver sem os mundos. Então, por que Deus criou esse sistema através do qual os espíritos agissem sobre a matéria, desenvolvessem a sua inteligência e formassem mundos? E somente a ação pela matéria não desenvolve totalmente a inteligência. Ele tem que encarnar em mundos como o nosso e como os outros, em mundos primitivos, em mundo de expiação e provas, em mundo de regeneração, em mundos felizes, para que ele desenvolva a sua inteligência ao máximo. Ele tem que entender a complexidade do universo. Nós chegaremos no momento em que nós compreenderemos como isso tudo funciona. Vamos imaginar assim, uma máquina sofisticada, vai. Qual máquina mais sofisticada que vocês conhecem? O computador? É uma máquina sofisticada? Existe coisa mais sofisticada que isso. O computador agora virou carne de vaca, né? Todo mundo manja de computador, ou a maioria das pessoas, né? Então, vamos dizer que nós saibamos operar o computador como eu estou operando esse agora nesse momento. Então, eu vou lá, dou ordens para... comandos para a máquina executa aquilo que eu desejo que ela execute. Mas eu estou sabendo como ela faz exatamente isso? Eu sei que é através do DOS. Essa janelinha que está aparecendo para mim aqui, ela aparece em função do sistema operacional chamado Windows. Mas essa janelinha que funciona, que nós chamamos de Windows, ela roda por trás do Windows um sistema chamado DOS, que é um sistema de chaves. JE mais Y mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais A mais B, não sei o quê, gera um comando que vai fazer o que eu quero. Como antigamente as pessoas tinham que digitar uma linha de comando, você sabe disso? Havia, para fazer operar, não havia o Windows, havia somente o DOS. Então, teria que se digitar uma linha de comando, tem que decorar aquele treco, senão você não dava o comando para o computador. Aí a função do Windows, né? Que é através de cliques, né? Você faz o comando sem saber a linha de comando. Então, veja aí uma coisa simples como um computador, né? A complexidade que existe por trás dele. Então, isto aqui é o mundo. Nós poderíamos considerar isso aqui o mundo? Do ponto de vista da sua complexidade? Poderíamos. É um mundo que é uma máquina que chama-se computador, que se chama computador, e que e somente aquele que conhece esse troço a fundo, do ponto de vista do seu material duro, hardware, né? As peças do computador, como do software, ou seja, aquele que comanda. Eu sei dois aqui, o DOS e o Windows. São softwares que dão comando para que a parte dura, hardware, funcione. Então, é isso que o espírito faz. Ele vai, aos poucos, aprendendo, entendendo como a coisa se processa e vai tendo condição de dominar essa máquina chamada universo. Sabendo de cada detalhe, de cada coisa, como isso se processa, como aquilo se processa, como eu posso dar tal comando, como eu posso fazer tal coisa. E é por isso que ele precisa do perispírito. E através do perispírito ele dá comandos à matéria para que a matéria realize a tarefa que ele, espírito, deseja. E todos os espíritos fazem isso. Desde o mais simples
aquele que está lá no mundo primitivo, até o espírito puro. Todos eles dão comandos à matéria para que a matéria obedeça e realize tarefas que ele deseja que sejam realizadas. Esse é o objetivo do mundo. Os mundos existem com esse objetivo. Então, tanto faz que exista a Terra como não exista, tanto faz. A Terra implodiu, não existe mais, soltaram uma bomba aí. Por isso que Deus não está nem aí com bomba atômica, nem exploda 10. Se dane. Né? Quem vai sofrer é o otário que vai soltar. É ele que vai sofrer. Né? E os otários que vivem junto com ele. Né? É a gente que bota os caras no poder, bota os malucos no poder. O Kim Jong-2 lá. É um maluco que deixaram o cara tomar conta do negócio. Ele é conveniente às políticas de determinados países, ele está lá comandando. Se aquele cara soltar uma bomba e os Estados Unidos devolver uma outra, e a China outra, e não sei quem outra, vai acabar com tudo. Vai dizimar a população da Terra. E aí, grande coisa. Eu quero morrer na primeira explosão, porque daí eu estou fora, eu estou saindo fora. Né? Essa é a realidade do nosso planeta, é essa. A realidade, a importância do planeta é muito relativa. Ele serve para que os espíritos possam progredir, exercitar a sua inteligência através das mais diversas tarefas, nas mais diversas áreas humanas, para que ele possa progredir. Se ele não existir, vamos para outro planeta, informação, sei lá onde, e vamos trabalhar a mesma coisa e realizar as mesmas tarefas, realizar os mesmos exercícios de inteligência que nós realizamos aqui. Não tem diferença. Você ia perguntando alguma coisa? Não, eu acho que o trabalho dos planetas tem a ver com a finalidade do espírito. Isso aqui, a finalidade é essa. Exercer a inteligência. Eu falo tamanho, tem planetas menores, outros maiores. Isso aí depende da agregação da matéria, né? E nosso planetinha, que significado ele tem em relação aos outros? Se a gente pegar na escala de proporção dos mundos, dos mais diversos mundos, o nosso planeta é ínfimo. Pega em relação a Júpiter, por exemplo, Júpiter é uma bola de ping-pong perto de uma bola de basquete. É mais ou menos por aí a proporção, né? Mas também não significa que um país, o mundo que tem o maior diâmetro, tem o maior tamanho, por isso ele seja um mundo feliz em relação não tem nada a ver. Independente. Marte é inferior à Terra. Marte é inferior à Terra e é maior que a Terra. Então, não tem muito a ver, não. Isso depende... porque acontece o seguinte, os mundos são formados segundo a ação da inteligência dos espíritos. Não é Deus que forma os mundos. Os mundos se formam por vontade do Criador. Né? Ele criou um sistema. Eu quero que o sistema funcione assim, para que os meus filhos, a minha criação, a criação derivada da minha inteligência, que também é inteligência, tenham meios de desenvolver a sua inteligência. Então, qual é o meio? O meio seriam os mundos, onde ele vai conviver, onde ele vai ter uma vida de relação, uma vida em sociedade, que vai desencadear uma série de situações e eventos através dos quais ele vai exercitar a sua inteligência para poder resolver aqueles problemas derivados desses eventos. É sempre em função do espírito que as coisas são criadas. Né? É sempre em função disso, nada mais. Agora, a agregação da matéria acontece em função da ação desses espíritos. Se há possibilidade de você, sei lá, o sujeito que tem a capacidade de fazer isso, o espírito que tem a capacidade de fazer isso, ele, no momento em que a matéria se agrega, ele acha que está bom aquele planeta, aquele tamanho daquele planeta, manda o pau. Tem espírito que vai encarnar lá, manda o pau. Tem que ser maior, se o momento e a quantidade de matéria favorecer, é mais ou menos, estou fazendo essa comparação mais ou menos pensando no engenheiro civil, por exemplo. Né? Ele vai fazer um edifício, ele tem lá materiais à sua disposição. Então ele vai fazer esse edifício segundo os materiais que ele tem à sua disposição, entende? O que eu quero dizer? Nós tem uma finalidade. Não acredito. Não acredito. O mundo é mundo. O mundo só existe em função dos espíritos. Como um prédio só existe em função dos seres humanos. Não, eu falo uma finalidade do espírito.
Sim, a finalidade é sempre essa. O tamanho, você citou o tamanho. Tá? O tamanho, o que ele vai propiciar? Um número maior ou menor de espíritos. Talvez seja encarnados, porque desencarnado, desencarnado, para ele tanto faz, não tem problema de espaço. Né? Encarnado não toma lugar no espaço como os encarnados, né? Os encarnados não tomam espaço nenhum. Então, quer dizer, por isso que talvez o tamanho do planeta, ele só tem importância nesse sentido, né? De prover um lugar onde caiba um número maior de encarnados. Né? E é mesmo assim, ó, o nosso planetinha é desse tamanho em relação aos outros, e tem um monte de espaço livre aí, pô. Já pensou quanto lugar para sanear, para melhorar, para tornar habitável nós temos? Só no Brasil, pega a Amazônia. Dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, nós temos quase 2 milhões no Amazonas. Né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém pelo YouTube. Não temos ninguém ainda. Bom, nós já acabamos o 9 também, né? Ficou claro essa parte que a gente estudou? Ou ficou alguma dúvida? Não? Muito bem. União do princípio espiritual e da matéria. Parágrafo de número 10. Desde que a matéria seria objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir sobre ela. Por isso é que ele veio habitar a matéria. Como o lenhador habita a floresta. Eu sempre tento fazer uma comparação, uma analogia com alguma coisa que exista no nosso mundo, para a gente poder tentar entender a função disso. Né? Foi mais ou menos o que eu acabei tentando fazer agora, comparando a existência dos mundos aí com as nossas necessidades de evolução. Né? O espírito habita a matéria como o lenhador habita a floresta. É preciso habitar a matéria? É. Se o Criador quisesse criar espíritos totalmente desenvolvidos, sem a necessidade das encarnações, ele poderia ter criado? Poderia. E por que não criou? Sabe como, né? Cada um consiga o seu próprio É corpo. evidente, gente. Não existe coisa mais saborosa no mundo que você ir num pé de laranja, apanhar a laranja fresquinha, descascar e comer. Você plantou o pé de laranja, você cuidou do pé de laranja. Ou seja, aquilo que é fruto do teu trabalho, aquilo que é fruto da tua conquista, do teu suor, traz satisfação. Já viu gente que tem muita grana se preocupar com os outros, se preocupar com o planeta, se preocupar com o meio ambiente? Isso é tudo conversinha de político, para faturar em cima dessas conversas. Essa é a verdade. Por quê? Porque a facilidade afrouxa o caráter. Ou não? Se você não tem facilidade, o que você faz? Retesa o corpo e fala, vamos encarar. Vamos encarar porque eu preciso encarar, não tem outro jeito. Quando uma coisa não tem solução, solucionada está, não é assim? Então, se eu não tenho dinheiro para comer, eu tenho que ganhar esse dinheiro. Eu tenho que correr atrás. A gente não usa essa expressão, eu tenho que correr atrás, é correr atrás mesmo. Arregaçar as mangas e buscar a solução. A solução não está no seu vizinho, não está no governo, não está no seu amigo. A solução está em você mesmo, é você que tem que buscar a solução. É você, não é ninguém, não é o centro espírita, não é a igreja, não é o templo evangélico, não é ninguém, a solução não está em ninguém, está em você. O problema é seu, a solução existe, você tem que encontrá-la. Não tem outra maneira. A vida é um grande quebra-cabeça, no qual o espírito tem que buscar as peças corretas, colocar as peças nos seus devidos lugares, para poder tentar montar o quadro. Não tem outra maneira. É assim. Vamos lá. Desde que a matéria deve ser, ao mesmo tempo, a finalidade e o instrumento de trabalho. Olha como eles colocam. Matéria é um instrumento de trabalho. Deus, em vez de ligar o espírito à pedra rígida,
criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Então, tudo aquilo que se manifesta no corpo são impulsos da vontade do espírito. Ah, mas eu nasci assim, é por isso que eu sou assim, vou morrer assim. Em nada, velho, você não nasceu assim, não. O seu espírito é assim, e você nasceu para vencer essas suas tendências. Você só não vence porque não quer. É assim que é. O espírito, ele se liga a um corpo organizado, flexível e capaz de receber os impulsos da sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Então, uma máquina complexa, que tem uma perfeição relativa, o nosso corpo não tem a perfeição total, como muitos dizem, é uma perfeição relativa, que é capaz de fornecer para o espírito os meios através dos quais ele pode agir sobre a matéria, conviver com outros espíritos e extrair dali o quê? Conhecimento para poder progredir, para poder evoluir. Esse é o propósito do corpo, nada mais. Todo o resto fica por conta da estupidez humana. Fica por os excessos, a vaidade, o orgulho, a prepotência, os preconceitos. Então, isso tudo por conta da estupidez humana, da falta de conhecimento. Quando o homem não tem conhecimento a respeito das coisas, ele inventa a solução, não é assim? Todas as pessoas resolvem problemas, concorda? Todas, indistintamente. Só que uns resolvem melhor e outros resolvem de maneira pior. Mas todos procuram dar solução para os seus problemas. Agora, o que faz o conhecimento? O conhecimento faz com que o espírito possa dar a melhor solução naquele momento, daquela maneira, para os seus problemas. Apenas isso. Por isso que o conhecimento é fundamental, é importante. Enquanto nós não tivermos conhecimento das coisas, nós não resolveremos os nossos problemas de maneira adequada. Se nós não resolvemos de maneira adequada numa encarnação, o que acontece? Sabe como é que o sargento fala para o soldado? Vou ver. Ou seja, volta. Não é? É assim que funciona. Por isso que é para isso que serve a reencarnação ou a encarnação. Quando o cara encarna uma vez, pela primeira vez naquele mundo, é encarnação. Quando já reencarnou uma vez e vai reencarnar novamente, reencarnação. Não é? Não fez direito? Volta, aprende a fazer de novo. Aprende lá, estado de erraticidade. Ó, você tem que fazer assim, assim, assim. Lembra das professoras quando diziam, ó, você vai cair na prova, hein? Vocês prestem atenção. Esse problema, equação de segundo grau, se é o primeiro colchete, depois a chave, não lembra disso, não? Tá? Eu decorei essa coisa. Porque não se faz tempo pra caramba. Né? Então, a vida é a mesma coisa, ó. Tal problema, em tal circunstância, você deve, os espíritos nos instruir. Você deve resolver de tal maneira. Procure fazer assim, tenha paciência, seja prudente e tal. Né? Aí quando a gente chega aqui encarnado, o que a gente faz? Chuta o barde, né? Enfia o pé na jaca. Estudou sim. Estudou sim, só que você vai tirar zero na prova. Você vai tirar zero na prova porque você fez errado, é claro. Esqueceu a matéria, fez errado. É assim que funciona. O aluno não é promovido se ele não for um aluno atencioso, dedicado. Essa é a realidade. A realidade da criação e a realidade dos espíritos é essa. Não é? Não tem outra maneira, não. Ah, não, eu vou rezar porque Deus vai fazer um milagre, não vai nada, cara. Pode sair fora, não tem milagre nenhum, não. Não vai, não. Tudo que acontece na nossa vida não é fruto de milagre. Tudo que acontece na nossa vida é em função da nossa dedicação, do nosso empenho, do nosso trabalho. Ele segue dizendo, o corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito. E, à medida que este adquire novas aptidões, reveste um invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, tal como se dá a um trabalhador instrumentos menos grosseiros à medida que ele seja capaz
de fazer um trabalho mais dedicado. Olha, mais claro do que isso, só se desenhar, como o pessoal tem o hábito de falar na internet. Não é? É assim que é. Nosso corpo, quanto mais grosseiro, mais apropriado a trabalhos grosseiros. Quanto menos grosseiro, mais apropriado a trabalhos delicados. Desenvolve a inteligência, trabalha menos braçal. Tem a inteligência menos desenvolvida, o trabalho é mais braçal. Embora o espírito possa pedir ao longo da sua encarnação para passar pelas diversas situações para aprender. Né? Às vezes o cara é narizão empinado, então ele vai trabalhar numa fábrica quando ele tem que vestir uniforme, bota de segurança, colocar aquele chapéu, aquele capacete de segurança, conviver com a peãozada, para ele aprender. Se ele sair bem da experiência, ótimo. Se não sair bem, vai ter que viver outra vez. Então ele pede ao longo da encarnação as mais diversas situações, embora o corpo dele não seja para realizar aquela tarefa especificamente, mas vai passar um tempo para fazer uma experiência, ou seja, ele vai experimentar, ele vai saber. Né? Ele vai dizer para ele, ó, eu passei, eu consegui me sair bem dessa situação. Né? Eu consegui vencer a minha vaidade, o meu orgulho. Epa. Item 11. Para ser mais exato, será preciso dizer que é o próprio espírito que fabrica seu envoltório. Para ser mais exato, será preciso dizer que é o próprio espírito que fabrica o seu envoltório e o torna adequado às suas novas necessidades. Cadê o departamento reencarnatório? Tá? Lá dos romancezinhos, de quinta categoria. A Dália está conosco. Bem-vindo, Dália. É o corpo? Hã? O corpo? Não, o corpo não. Ele está falando do perispírito. Perispírito. Ele fala aqui do perispírito. Né? O corpo, ele não, você não consegue, o espírito não determina ao encarnar o corpo que ele vai encarnar. Quem determina isso são o que ele herda de pai e mãe. Não. Quando, olha, ele sai do planeta Terra. Ele sai do planeta Terra, vai lá para Júpiter, ele vai formar um perispírito segundo os elementos constitutivos de Júpiter. Agora, o corpo físico, ele é derivado do DNA de pai e mãe. Isso é que vai determinar o corpo dele. Ele pode pedir um corpo, por exemplo, com determinada deficiência. Ele pode pedir, mas ele nunca vai determinar que a perna dele vai ser torta para a direita ou torta para a esquerda, ou não vai caminhar ou vai caminhar mal. Quem vai determinar isso é a gênese, a hereditariedade física. Tanto que o espírito, ele molda o perispírito segundo o seu pensamento. Mas nós, encarnados, não podemos moldar o nosso corpo segundo o nosso pensamento. Nós herdamos um corpo do pai e da mãe, pela genética, pela composição das duas genéticas, e o nosso corpo é derivado disso. Você não muda pelo pensamento do seu corpo. Já o espírito não, ele dá a aparência que ele quiser para o corpo dele. O espírito não pode pedir uma aparência para lidar com uma vaidade. Claro, evidente. Não só pode, como pede. Olha, eu quero ter um corpo onde eu não tenha, onde a minha beleza seja relativa, para que a minha vaidade fique contida. E eu possa aprender, independentemente da manifestação dessa minha má tendência, eu possa aprender e possa resolver esse problema meu com vaidade. Isso vale para vaidade, para orgulho, para prepotência, para preconceito, vale para tudo quanto é situação. Exatamente. Olha, por exemplo, o povo judeu. O povo judeu acolhe todos os judeus do mundo. Você tem judeu chinês, você tem judeu africano, você tem judeu em tudo que é lugar do mundo. Você pega judeu etíope, você pega o judeu russo, o judeu francês, o judeu alemão, né? São brancos de olho azul, pô. Aí você pega o judeu etíope, o cara é preto azeviche. E eles convivem tranquilamente. Um defende o outro porque são judeus, são do mesmo povo. Então, o que o cara pede quando ele reencarna num povo como esse? Para vencer o quê?
Dá para você imaginar o que o Espírito pediu para vencer? Preconceito. Preconceito de raça. Que a maioria de nós tem. Preconceito de raça. Ah, não confio em preto. Já não nem fala negro, né? É preto logo, né? Entendeu? Então é assim, a experiência vivida no corpo, a experiência vivida numa encarnação é exatamente com esse propósito, de vencer as dificuldades ou vencer as nossas más tendências. Já teve, viu? Bem negão mesmo. Já teve. Aliás, ele teve no meu escritório outro dia, e nós conversamos mais de 1h30. Falei para ele, vai lá, rapaz, você deixou de ir no centro. Ele é um cara muito bacana. Ele fez vários programas de rádio comigo, contando a experiência dele com droga. Foi. Fala. Ele virou bandista? Não, de vez em quando ele vai lá bater uns bumbos, acho que ele não é nada também. Ele não é nenhum bandista, nem. Ele é anarquista. Ele não é mesmo. Ele fala mesmo, ele tá certo. Se não é, não é. Tem que falar o que é. Vamos lá. Então, ele está respondendo aqui, continua respondendo o seguinte: ele o aperfeiçoa, o desenvolve e completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ele o talha conforme sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Fica por sua conta colocá-los em função. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se assim o preferirmos, um instrumento cerebral mais aperfeiçoado que as raças primitivas. Assim se explica igualmente o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Então, na primeira parte da pergunta, ele fala do perispírito, na segunda parte, ele está falando do corpo em si. Ele pode pedir para encarnar em determinada raça, porque lá a possibilidade de ele encontrar um corpo mais adequado para a sua manifestação vai se encontrar lá. Não encarna numa raça. Já imaginou um espírito que tem uma boa condição intelectual? Ele não vai reencarnar no meio de uma raça indígena. A não ser que ele reencarne numa raça indígena onde ele vai lá por missão para poder fazer avançar aquela raça. Mas se ele tiver uma relação normal com a encarnação ainda, ou seja, se ele estiver fazendo a sua evolução, o seu progresso, ele não vai pedir para reencarnar numa raça como essa. Por não ter condição, é claro, de ajudar aquela raça. Um espírito que vem como missão já passou por essas fases. Ele não tem mais que passar pela prova, né? A Kelly está conosco. Bem-vinda, viu, Kelly? Muito bem. Ele pede para a gente ver lá, se reportar ao capítulo 8, número 7, a alma da terra. Parágrafo de número 12. Desde que um espírito nasce na vida espiritual, para seu progresso, deve fazer uso de suas faculdades, as quais são, a princípio, rudimentares. É por isso que ele é revestido de um envoltório corporal apropriado à sua existência de infância intelectual. Envoltório esse que ele deixa para se revestir de outro, à medida que as suas forças aumentam. Quando ele chama, o que ele fala, o que ele se refere a forças aqui, é a sua evolução intelectual e moral. Tá? É a isso que ele está se referindo. Não é força física, não. Não tem nada a ver com força física. Aumenta seu progresso, desenvolve-se intelectual e moralmente, então ele tem condição de pedir um corpo mais apropriado à sua evolução. Ora, como houve mundos desde todo o tempo, e que tais mundos têm dado nascimento a corpos organizados, adequados a receber espíritos desde todos os tempos, os espíritos têm encontrado os elementos necessários à sua vida carnal, qualquer que fosse o seu grau de progresso. Sendo o corpo, parágrafo de número 13, exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Depois de haver funcionado durante certo tempo, ele se desorganiza e se decompõe.
O princípio vital, não encontrando mais elemento para a sua atividade, extingue-se e o corpo morre. Então, a explicação que os espíritos dão aqui é de como acontece o desencarne. O desencarne não acontece pela extinção do fluido vital, e sim pela desorganização dos órgãos. Os órgãos se desorganizam, o fluido vital não tem mais o que animar e ele se esvai. Tá? O espírito, visto que o corpo privado da vida é, a partir de então, sem utilidade, deixam como se abandona uma casa em ruína ou uma vestimenta imprestável. Aí o cara vai lá e nossa, eu gastei tanto com aquela minha cirurgia plástica e não virou nada. 10º... Oi? Virou pó, né? Ainda não. Ainda não, porque ele acabou de deixar. Vai estar tudo meio estragadinho, mas não virou pó. 14º e último parágrafo. O corpo não é, pois, senão um envoltório destinado a receber o espírito. O corpo não é, pois, senão um envoltório destinado a receber o espírito. Ponto. Nada mais do que isso. Desde então, pouco importa a sua origem e os materiais dos quais ele é construído. Entendeu, Denise? Sim. Olha a resposta aí. Ó. O que é? Fala que eu também quero dar risada. Não posso falar, coisa dele. Ah, tá bom. Quer o corpo do homem seja ou não uma criação especial, nem por isso deixa de ser formado pelos mesmos elementos que os dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, entre aspas, em outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo. Assim, como é iluminado pela mesma luz, sujeita às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Sobre este ponto, não há contestação. É um ponto pacificado. É isso mesmo. Nosso corpo físico é o mesmo dos animais, composto pelos mesmos elementos, sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas vicissitudes, doença, fome, frio, sede, as intempéries, etc. Se apenas considerarmos a matéria, fazendo abstração do espírito, o homem não terá nada que o distinga do animal. Aliás, tem gente mais animal do que os animais. Né? Tem gente que é capaz de cometer absurdos gravíssimos, acho que porque não se considera um espírito. Né? Não se considera um espírito, eles se consideram um animal mesmo. Que age como animal, não pensa, ou não quer fazer questão de pensar. Porém, tudo muda de aspecto se faz a distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor numa cabana, ou vestido com os simples vestuários do campônio, nem por isso deixará de ser um grande senhor. Então, um grande senhor encarnado num corpo de um camponês, de um mendigo, de um gari, seja lá, da situação mais simples que seja, ele sempre continuará sendo aquilo que ele é. As suas qualidades, a sua inteligência, a sua capacidade, todo o seu conhecimento, nada se perdeu. Nada se perdeu, absolutamente nada. Continua sendo exatamente a mesma coisa. E a gente, e todos nós passamos por essas experiências. Numa ou noutra encarnação. Pela experiência da miséria, pela experiência da riqueza, pela experiência de vidas completamente apagadas no seio da sociedade, no meio da sociedade, sem expressividade nenhuma, outras como políticos expressivos, outras como escritores, enfim, todas, nós vamos passar por todas as experiências, todas, indistintamente, porque nós temos que adquirir todos os conhecimentos que este mundo permite, todos. Então, nós passaremos por todas as experiências, indistintamente.
O mesmo sucede com o homem. Não é seu vestuário de carne quem o eleva acima do bruto e faz dele um ser à parte. É seu ser espiritual, seu espírito. Bem claro, não é? Quem é o espírito, não é o ser encarnado. Este é que realmente faz a grande diferença. Bom, eu acho que não é nem conveniente a gente projetar nada, porque já são 20 para as 9, né? A gente estudou 1h10 seguida, 1 hora, né? Começando um pouco atrasado. A gente pode aí discutir alguma parte disso que a gente estudou, para poder esclarecer algum ponto que tenha ficado obscuro. Vocês queiram perguntar? Não? Ficou tudo claro? A próxima aula será o vídeo. A próxima aula, vídeo 9h10, se não me falha a memória. É isso, né? 9h10? 9h10 para o nosso próximo encontro. Tá? Quem não viu, se já viram, dê uma revisada nos assuntos, para poder ficar fresco na cabeça, né? Para a gente poder discutir. E vamos encerrar, então? Podemos encerrar? Ficou tudo claro? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo curso Fundamentos do Espiritismo. Queira a vossa bondade, Senhor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a força e a coragem necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.